Queridos, eu gostaria de, neste momento, compartilhar a palavra de Deus. O texto que eu gostaria de ler, para juntos aqui nós meditarmos nesta manhã, livro do profeta Jeremias, capítulo de número 38, a partir do verso 6. Vamos fazer o seguinte, vamos ler a partir do verso 3. Jeremias, capítulo 38, a partir do verso 3. Glória a Deus. Livro do profeta Jeremias, capítulo 38, a partir do verso 3. Glória a Deus. Nós temos aqui também no telão, né? Você pode acompanhar no telão, ou você que tem a Bíblia, através da tua Bíblia também. Glória a Deus. Quantos encontraram? Pode dizer amém? Muito bem, vamos ler o texto bíblico que diz assim, verso 3 do capítulo de número 38 do livro do profeta Jeremias. Eu estava dizendo que o Senhor também tinha dito: certamente entregarei esta cidade ao exército do rei da Babilônia, e ele a conquistará. Verso 4. Então as autoridades disseram ao rei: este homem tem de morrer. Ele está falando desse jeito, e ele está tirando a coragem dos soldados que estão na cidade e desanimando todo o povo. Este homem não está procurando ajudar. O que ele quer é a desgraça de todos. Verso 5. O rei Zedequias disse: muito bem, façam o que quiserem com Jeremias. Eu não posso segurar vocês. Então eles me pegaram. Jeremias está falando, né? Porque ele que está narrando o texto. Ele diz: então eles me pegaram e me puseram dentro do poço que havia no pátio da guarda e que era do príncipe Malquias. Eles me desceram com cordas. Não havia água no poço, só lama, e eu me atolei na lama. Somente até aqui. Eu vou ler mais uma vez o verso 6 para enfatizar, que diz assim: então eles me pegaram Jeremias e puseram dentro do poço que havia no pátio da guarda, que era do príncipe Malquias. Eles me desceram com cordas. Não havia água no poço, somente lama, e eu me atolei na lama. Feche os olhos um minutinho. Senhor, obrigado pela leitura da sua palavra. Quero lhe pedir, dá-me aqui, Senhor, inspiração para poder ministrar a tua palavra. Eu estou certo, Senhor, que o Senhor é dono de tudo. O Senhor é dono da nossa vida, o Senhor é dono da palavra. É o Senhor quem fala, Senhor. Que neste altar eu diminua e o teu nome seja exaltado. Inspira-me nesta manhã para ser fiel àquilo que o Senhor, ó Pai, tem para nós. Muito obrigado pelo privilégio de pregar a tua palavra. Sim, eu oro em nome de Jesus e eu te agradeço hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, por favor. Quando você se assentar, se você puder, aplauda ao Senhor Jesus nesta manhã com as suas palmas. Glória a Deus. Meus amados, é muito interessante quando nós observamos a vida desse profeta, o profeta Jeremias. Jeremias, ele foi chamado muito jovem ainda. Ele era muito jovem e ele fazia parte de uma família sacerdotal. Ele era um dos candidatos a servir no templo, porque ele era filho de sacerdote. Jeremias era filho do sacerdote Ilquias. E ele morava, sacerdote Ilquias, aonde Jeremias nasceu, numa cidadezinha, num vilarejo chamado Anatote. Anatote era um vilarejo de sacerdote. Então aquele vilarejo tinha muitos sacerdotes, e entre eles estava Milquias, que era o pai de Jeremias. Esse sacerdote, que era Ilquias, que era pai de Jeremias, então ele morava nesta região, ele morava em Anatote, nesse vilarejo. E o vilarejo ficava aproximadamente
3 quilômetros de Jerusalém. Jeremias, o Senhor o chamou ainda jovem, como eu disse aqui, e conforme está registrado no capítulo de número 1 do livro do profeta Jeremias, a partir do verso 4, quando o Senhor vai aparecer a Jeremias e o chamar, no capítulo 1, verso de número 4, diz assim, que o Senhor disse a Jeremias, e no verso de número 5, do capítulo de número 1 de Jeremias, ele vai trazer a seguinte mensagem. A primeira vez que o Senhor aparece a Jeremias, ele ainda era um menino. Ele diz assim a palavra: antes de você nascer, Jeremias, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, ou no ventre da sua mãe, eu te escolhi, eu te separei, para que você fosse profeta das nações. Uma das coisas que nós temos que observar aqui, Deus vai decidir escolher Jeremias para ser profeta. Haja visto que Jeremias exerceu o sacerdócio e também o ministério profético, mas o plano aqui de Deus para Jeremias, estabelecido a partir do verso de número 4 do capítulo 1 do livro do profeta Jeremias, era para que ele fosse profeta. E com esta mensagem o Senhor vai dizer a Jeremias: eu, o Senhor falando, te escolhi. Então nós entendemos que há um propósito divino, que há algo que foi projetado no céu para a vida daquela criança Jeremias, quando ainda estava no ventre da sua mãe, quando ainda estava na barriga da sua mãe. Deus escolheu, e Deus então estabeleceu um plano para a vida de Jeremias, sendo assim escolhido ele para ser profeta da nação de Israel. Pertencia a esta família. O ministério de Jeremias, a partir da sua escolha, foi um ministério longo, porque o ministério dele durou 40 anos. Quantos anos, irmãos? 40 anos não é 40 dias. Então note, a vida ministerial de Jeremias, o ministério profético de Jeremias durou 40 anos. Jeremias profetizou dentro destes 40 anos, aproximadamente do ano 625 ou 26 antes de Cristo, até o ano 538, anos depois, quando a nação de Israel é levado para a Babilônia. E neste tempo então, dos 40 anos do ministério de Jeremias, Jeremias ficou sendo profeta sobre a nação de Judá durante no período de 5 reis, isso é, 5 últimos reis antes dele falecer, até a ascensão, até o momento em que a nação de Israel é levada a cativeiro. 5 reis que viveram. O primeiro rei foi o rei Josias, ele foi profeta no reinado do rei Josias. O segundo rei foi o rei Jeoacás, que também Jeremias foi profeta no período desse rei, que também era rei de Judá. Também Jeremias foi rei no tempo do rei Jeoaquim, o rei Jeoaquim, que também foi rei de Judá, e lá estava Jeremias. E Jeremias foi também, não só no tempo do rei Jeoaquim, mas também no período do rei Joaquim, também ele estava ali como profeta. Então o ministério dele foi extenso, foi longo. E por fim, o último profeta, o último ministério, o último rei que esteve ali, o Jeremias como profeta, foi o rei Zedequias. O rei Zedequias foi o último rei ali que Jeremias agiu como profeta, e que Jeremias esteve como profeta sobre a nação de Judá. Então esse rei Zedequias era um rei que estava vivendo os momentos mais difíceis do povo de Israel, porque eles estavam prestes a ser levados cativo para a Babilônia. Isso é, a nação estava desvirtuada, a nação estava toda corrompida, não só politicamente, espiritualmente, tudo atrapalhado, fazendo coisas erradas, e Deus então estava prestes para os levar cativo para a Babilônia. E nesse tempo então, este rei que era rei de Judá, Zedequias, era rei sobre a nação, e Jeremias tinha vivido um ministério muito difícil, porque Deus o escolheu sim, ainda menino, ainda no ventre da sua mãe, mas nós entendemos que toda escolha da parte de Deus tem um preço a se pagar, e Jeremias pagou um preço muito alto,
por obedecer a Deus, por decidir ouvir a voz de Deus. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer para você: todo aquele, escute-me isso aqui, todo aquele que decide fazer as coisas conforme Deus quer, do jeito de Deus, vai sofrer retaliações, vai sofrer perseguições, vai passar por lutas. Por quê? Porque você decidiu fazer as coisas certas, e você decidiu fazer o que é correto. Então, quando nós decidimos fazer o que é correto, vai haver situações muito difíceis para a nossa vida. E eu quero aproveitar este momento, e dentro desse texto, desse ministração, eu quero falar sobre isso, sobre o três períodos em que Jeremias viveu na sua vida, antes dele ser atolado na lama. Primeira coisa que nós vamos entender aqui, Jeremias viveu um sofrimento interno. Jeremias, por ele ser profeta e escolhido por Deus, ele vai ter uma batalha interna muito grande, muito forte. Se você observar, você vai ver na palavra de Deus, no livro do profeta Jeremias, precisamente no capítulo de número 8, do verso 18 ao verso 22, nós vamos ouvir uma expressão de Jeremias, com os seus próprios lábios, com a sua própria boca, falando o sentimento em que ele estava vivendo, por causa da situação do povo de Israel. Se nós lermos, e nós vamos ler no capítulo de número 18, no capítulo de número 8, o verso 18 ao 22, nós vamos encontrar aqui um profeta todo machucado, um profeta por dentro todo ferido, um profeta cheio de marcas dentro do seu coração. Então entenda uma coisa aqui, nesta manhã, pelo Espírito Santo de Deus, eu estou aqui para trazer uma palavra profética para a tua vida, e dizer para você que as marcas de um verdadeiro cristão dói. Você leva marcas, você leva, quem sabe, carrega consigo confrontos. Por quê? Porque às vezes não acontece aquilo que nós queremos que aconteça. Talvez nós falamos, as pessoas não ouvem. Talvez você se posiciona, as pessoas não te entendem. Talvez você decide fazer o que é certo, gente, não vão compreender você. E Jeremias aqui está demonstrando que ele está sendo abalado pela circunstância. Jeremias está aqui demonstrando que ele está sendo abalado, as suas estruturas emocionais estão sendo abaladas por ninguém ouvir ele, por não atender, por não compreender o plano divino sobre a vida dele. É o preço que se paga quando nós decidimos fazer aquilo que Deus manda que a gente faça. É o preço que você paga quando você decide a fazer as coisas corretas, conforme Deus queira que você faça. Mas nesta manhã eu quero dizer para você: vai valer a pena sim você fazer conforme Deus manda. Vamos entender primeiro o coração e a mente de Jeremias desse contexto de decepções. Eu vou repetir. Vamos entender primeiramente o coração, a mente, os sentimentos de Jeremias nesse contexto que ele está vivendo de decepções. Capítulo de número 8, verso de número 22, verso de número 18 primeiro. Ele vai dizer assim: a minha tristeza não pode ser curada, o meu coração está doente. Por que, Jeremias? Verso 19: escutem, eu estou ouvindo o meu povo gritar no país inteiro. Eles gritam e dizem: será que o Senhor Deus não está mais em Sião? Porque ele vê o sofrimento e faz uma análise, fala: será que Deus não está nesse negócio? Será que Deus não está em Sião? Escute aqui, talvez você perguntou durante esta semana, e você disse: será que Deus não está comigo? Ou será que Deus não está? Olha aqui, e Jeremias ele diz: o que eu estou sentindo, o meu coração está doente, a minha tristeza não pode ser curada, porque eu ouço o povo buscando, o povo clamando. E ele diz: o povo está dizendo: não está Deus em Sião, o rei de Sião não está lá. O Senhor, o rei deles, responde: por que é que vocês irritam com os vossos ídolos? Aí Deus está punindo, Deus está aqui dizendo para eles: sabe por quê? Porque vocês buscaram deuses estrangeiros que não valem nada. Mas olha o que ele diz no verso 20: então o povo grita: acabou o verão, passou o tempo da colheita, e nós não fomos salvos.
Eles estão aqui dizendo: olha, passou o verão, o tempo da colheita, e nós não estamos salvos. O que é isso? Quando eles usam esta expressão, preste-me atenção, eles estão dizendo assim: o tempo da colheita passou. Por quê? Porque a colheita era a maior alegria. Sempre quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que colheita sempre tipificou, simboliza tempo de festa, tempo de alegria. Tanto é que há uma das festas dos judeus chamada Festa das Colheitas. E por muitas vezes o Salmo 126 vai falar sobre isso, que aquele que leva a preciosa semente, chorando, gemendo, enquanto semeia, voltará com certeza, trazendo seus feixes, com alegria, trazendo seus feixes. O que é isso? Então colheita significa alegria, significa júbilo, significa celebração. Então ele está dizendo assim: olha, é o seguinte, passou o tempo da colheita, o tempo da alegria, e nós não fomos salvos, nós estamos ainda abatidos, nós estamos ainda feridos. Aí vem o fruto do verão, porque depois da grande colheita, aí tem os frutos do verão, que é uma estação, que não é a colheita, só que tem os frutos do verão. Então, quando a colheita é ruim, qual que é a esperança do povo judeu? É que depois vem a época dos frutos de verão. Então ele está dizendo: se não deu certo agora, na época dos frutos de verão, nós vamos ter celebração e vamos ter alegria. Só que eles tinham notado, eles tinham visto que passou a colheita, eles não foram salvos. Passou o verão, eles não foram salvos. Os frutos do verão, o que eles fazem? O que nós vamos fazer? Nós estamos desesperados, o tempo passou e nós não estamos salvos. E olha o que Jeremias está aqui falando. E ele diz assim: e o povo grita: acabou o verão, passou a colheita e nós não fomos salvos. Verso 21, o meu coração está ferido. Jeremias dizendo: porque o meu povo também está ferido. Choro completamente desanimado. Verso 22, será que não há remédio em Gileade? Não há médicos lá? Por que o meu povo não está curado? Ele vai fazer uma análise, porque isso aqui é o próprio Jeremias falando: o meu povo, por que eles não estão curados? Claro que Jeremias sabia, por causa da desobediência. Claro que Jeremias sabia que as palavras que eles tinham dito não tinham adiantado, toda aquela dor, todo aquele sofrimento. Aí ele vai dizer: eu também estou sofrendo com eles. Jeremias tinha um coração pastoral, um coração de alguém que sente a dor do outro, porque ele está dizendo: eu estou ferido por causa do meu povo, eu estou sofrendo por causa do meu povo, eu estou chorando por causa do meu povo. Aí nesse contexto nós vamos entender aqui que Jeremias tinha os seus sentimentos, ele estava sendo abalado pela circunstância. Este é o primeiro período, essa é a primeira situação que Jeremias está vivenciando. É um sofrimento interno, é uma batalha interna. Você entrou aqui nesta manhã, eu não sei o que você tem enfrentado e o que tem acontecido com você nas suas batalhas, e você está sofrendo batalhas internas. Escute, por favor. Deus me traz aqui nesta manhã para dizer para você: hoje é o tempo que Deus vai te resgatar desta situação. Esta manhã é o dia em que Deus vai te pegar pela tua mão, vai mudar o quadro da tua vida. O Deus que cura marcas e feridas da alma está aqui nesta manhã para poder curar a tua vida, para poder trazer de novo a paz e a alegria. Chega de decepções, Deus vai mostrar o caminho. Ele vai dizer: se for para curar, eu vou curar. Porque há bálsamo em Gileade, a cura para a ferida do seu povo. E nesta manhã Deus me traz aqui dizendo: o médico de Sião está presente para curar feridas e sentimentos e marcas do passado. Aleluia. Fala para o teu irmão assim: hoje o médico de Sião está aqui. Fale: ele trata a tua alma, cura os seus sentimentos. Oh glória! Alguém pode clamar, dizer: aonde está o médico de Sião?
Não há bálsamo lá em Gileade, há bálsamo sim para curar as feridas da alma. A bálsamo está sendo liberado nesta manhã. Deus está dizendo: eu vou curar almas, pessoas feridas que vêm se arrastando há tempos, há anos. Mas Deus está dizendo para você: hoje vai ser quebrada esta maldição. Você vai ser a pessoa mais feliz da terra. Não vai depender de estações, porque há um bálsamo que flui nesta manhã. A alegria e a paz que o Senhor tem para o seu coração não vai depender de circunstância externa. Não, sabe por quê? Porque nós temos que ser curados por dentro para poder viver os desafios externos que temos que enfrentar. Deus diz para você: não se preocupe, confie nele, ele é o Deus que sara. Porque às vezes a falta de resultado traz a nós decepções e desânimo. Passa o verão, passa o inverno, primavera, verão, inverno, tempo da colheita ou não, parece que o negócio não está acontecendo. Pelo contrário, está indo de mal a pior. Todos nós enfrentamos. O profeta Jeremias, ele não era culpado da circunstância, mas ele estava vivenciando e ele estava sofrendo juntamente com o pessoal. Ele diz: o meu coração está doente, a minha tristeza não pode ser curada. Imagina o extremo que ele vivenciou. Alguém que Deus tinha falado com ele de pequeno, dizendo para ele: olha, Jeremias, eu te escolhi do ventre, e você vai ser profeta entre as nações, ou para as nações. Ele disse assim: Senhor, eu sou uma criança, não sei falar. Diga, não sei falar. O Senhor diz ainda: a minha palavra vai estar na tua boca. E Deus, como demonstração que Jeremias estava pronto para aquela hora, o Senhor vai dizer para Jeremias: Jeremias, o que você está vendo? E ele viu uma vara de amoeira. E ele, quando vê aquilo lá no capítulo 1, Deus fala: você viu muito bem, e eu velo pela minha palavra, para que ela se cumpra. Uma vara de amendoeira que Jeremias viu. Olha aqui para mim, segundo momento, agora ele vai viver um momento de sofrimento externo. Amém? Primeiro interno, todos os sentimentos. Se você olhar no capítulo 2, você vai ver também do Jeremias uma expressão de muita decepção. Parece que nada está dando certo. Imagina só: eu te escolhi do ventre da tua mãe, Jeremias. Mas o negócio, ninguém está escutando a palavra dele, ninguém está ouvindo, ele está decepcionado, o povo está indo de mal a pior, o negócio está sofrendo, ele está cheio de marcas por dentro, o coração, o sentimento, todos sofrendo. Como não bastasse as batalhas internas, ele vai começar a viver batalhas externas. O capítulo que nós lemos, o capítulo de número 38, Deus vai falar para Jeremias: vai lá e leva uma palavra, mais uma palavra para esse povo. No capítulo 38, já está prestes a Deus permitir que Nabucodonosor tome a nação. Já estava perto do império da Babilônia prevalecer sobre a nação de Israel. Aí Jeremias vai trazer uma palavra para eles. E Jeremias vai, nesse tempo, como eu já disse aqui, era o último rei que ele profetizou, que Jeremias profetizou. Neste momento, o último rei, que era o Zedequias, ele está ali e Jeremias vai trazer uma palavra para ele. E a palavra não era muito agradável, porque a palavra dizia assim, que aquela cidade seria destruída. E Jeremias dá um conselho para eles, dizendo: rei, gente, faça o seguinte: a palavra que eu tenho, de qualquer forma a cidade vai ser destruída, isso é irrevogável, já está determinado por Deus, ele vela pela palavra deles. Vocês não ouviram lá atrás, agora não tem mais jeito, a Babilônia vai invadir. Só vou lhes dar um conselho:
E o conselho era esse. Jeremias diz: pelo Senhor, que o Senhor está ministrando para me dizer para vocês, faça o seguinte: se renda, se entregue, porque daí vocês vão viver. E Deus não quer que vocês morram. A Babilônia vai sim invadir, vai ser tomada, mas vocês têm que se render. Quando o rei ouve isso da parte de Jeremias, ele não gosta. E há alguns homens, 4 homens ali ficam indignados, conforme está no verso de número 1 do capítulo 38. Um tal de Cefanias, um tal de Gedaías, um tal de Jucal e também Passur. Esses 4 homens se revoltam e vão até o rei Zedequias. E falando ao rei Zedequias as seguintes palavras: este profeta Jeremias não pode viver. Porque essa palavra dele dizendo para que nós venhamos a nos entregar, se a gente fizer isso, e o que está acontecendo? O povo não está querendo guerrear, o povo está desanimando, os soldados estão desanimando, a população está desesperada, e com esta palavra, para que ele se entregasse, todo o povo não está querendo mais lutar. Só que esta era uma ordenança de Deus. Existem palavras de Deus que às vezes não nos agrada, porém é a palavra de Deus. Existem mensagens que às vezes não massageia nosso ego, mas é mensagem de Deus e tem que ser falada. Jeremias sabia disso. Deus falou: eu coloco as minhas palavras na tua boca, Jeremias. E Jeremias falou: eu vou ser fiel à palavra de Deus. Aleluia. Fala para o seu irmão assim: dói, fala, mas passa. Às vezes o Senhor nos confronta. Eu preciso ser confrontado de vez em quando. Nós precisamos ser confrontados. O povo não estava querendo aceitar, mas o Senhor falou por Jeremias, e Jeremias foi fiel ao que o Senhor tinha dito. Tanto é, se você observar, você vai ver que o próprio Jeremias diz. Jeremias vai falar: olha, cada um de vocês fica na cidade, que vocês que estão ficar na cidade morrerá de fome ou de doença, mas aquele que sair e se entregar aos babilônicos, verso de número 2, não será morto, pelo contrário, escapará com vida e continuará a viver. Qual que era o propósito de Deus? Deixar que o povo vivesse. Por quê? Porque era um tempo de punição, sim, lá na Babilônia, só que depois Deus ia trazer de volta, porque Deus nunca quis eliminar o povo. Deus queria punir o povo, dar um castiguinho neles, para eles aprender, mas não eliminá-los. Então não era do propósito de Deus que a Babilônia entrasse e matasse o povo. Deus não queria isso. Deus falou: não, vocês vão sofrer esse momento, vocês têm que estar vivos, você tem que sobreviver. Então fala para o teu irmão assim: Deus não mata ninguém. Ele pode até permitir situação para que a gente possa enxergar, para que a gente possa se conscientizar, para que nós possamos olhar e falar: Deus, realmente eu preciso disso aqui de mudar. Por quê? Porque Deus dá oportunidades para nós. E a mensagem de Deus para nós esta manhã é essa, aleluia, a mesma que ele falou por intermédio de Jeremias: escapará com vida e continuará a viver. Deus está dizendo para a pessoa aqui: não pense que esta enfermidade, que isso aí é para a morte. Deus está falando: você vai escapar com vida, porque o propósito de Deus é você viver. Aquela pessoa que está lá internada no hospital, há uma mensagem profética para ela, e a mensagem é essa: Deus está tratando com você, e isso não é para a morte, é para você viver. Deus quer continuar o plano que Ele tem na tua vida. Você é escolhida e escolhido por Ele. Este é o amor de Deus, que pune o seu filho, mas preserva ele. Este é o pai que corrige o filho a quem ele ama. O pai que não corrige o filho é porque não ama de verdade. Isso aplica para a nossa vida também, para o nosso dia a dia. Se nós não impormos limites, se nós não chegarmos junto, se nós não
corrigirmos os nossos filhos com palavra de orientação, nós não estamos sendo amável, ou não estamos amando de verdade, porque a correção hoje vai livrar ele de amanhã da morte. A correção hoje vai livrar ele das drogas, de vício, de coisas erradas. Então chame mesmo a atenção, impõe limite. Pai e mãe, Deus está dizendo conosco nesta manhã: senta com o teu filho, mostra para ele o que é bom, o que não é, o que pode, o que não pode se fazer. Amém, meus queridos? Ou não amém? Você pode aplaudir o Senhor então? Escute aqui, mais uma vez, o povo não entendeu a mensagem. Recuar faz parte do propósito de Deus muitas vezes. Você voltar faz parte do propósito de Deus. O povo achou que não era correto, mas eu quero lhe falar uma coisa: a flecha, para ela ser lançada, ela tem que retroceder no arco. E quanto mais para trás ela voltar, ela vai impulsionar para ir mais longe ainda. Você está entendendo? Tem vezes que Deus faz assim com a gente. Falou: Maurício, volta um pouquinho aí. Você tá aí na frente. Opa, segura aí um pouquinho, volta um pouquinho. Eu tô te trazendo para trás um pouquinho para você criar impulso. Para impulsionar você. Faz parte do plano de Deus. Fazer o quê? Ninguém quer voltar, toda a gente só quer ir para frente. Mas tem vezes que Deus tira tudo, Deus volta lá atrás, vai de novo, começa lá de novo. Você fez, é que nem Jeremias mesmo escreveu lá no, né, Jeremias 38, do vale do Jeremias 18, quando ele pega o oleiro, né, e ele tem aquela visão. O que é que faz? Não deu certo, o Senhor quebra e faz conforme ele quer. E é assim que o Senhor faz. Está indo aqui, falou: volta um pouquinho aí, você está errado. Retroceda um pouquinho, porque eu quero lançar você mais longe. Se existe aqui alguém que você, quem sabe por um tempo, parece que as coisas voltaram um pouquinho para trás, parece que retrocedeu um pouco, Deus está dizendo para você: sabe por quê? Porque Ele quer te atirar mais longe ainda. Esse retroceder na tua vida é para você impulsionar e acertar aquele alvo de Deus na tua vida, o propósito ser completo, e dessa vez vai na direção. Só que Jeremias, quando fala para eles: vocês se rendem que é melhor para vocês viver, ele não entende. Aí fala, aí esses 4 camaradas que tem os nomes mais estranhos: Cefatias, Gedalias, Jucal, Passur. Vai lá e fala para o rei: rei, é o seguinte, Jeremias está desanimando o povo. Sabe o que o rei olhou e falou? O rei Ezequias falou assim: olha, eu não posso impedir que vocês façam alguma coisa, então, que vocês deixam de fazer. Então, faça o que vocês acharem melhor com Jeremias. O rei estava dizendo aqui: eu não quero, entrego para vocês, vocês fazem o que vocês quiserem com Jeremias. Aí Jeremias vai enfrentar essa segunda coisa na sua vida. Ele vai experimentar o ódio das pessoas, porque aqueles homens ali vão pegar Jeremias, e nessas batalhas externas que ele começa a enfrentar, é as pessoas começando a planejar mal contra a vida dele. E ele vai enfrentar uma situação difícil, porque no verso 6 diz que eles vão pegar Jeremias, colocar dentro de um poço no pátio da guarda, que era do príncipe Malquias. Quem era o príncipe Malquias? O príncipe Malquias era o filho de Passur, de um daqueles 4 que tinha denunciado, que tinha ido lá. Aí aqueles 4 vai pegar Jeremias, gruda Jeremias, e eles vão no pátio da guarda, e lá alguém vai falar: ei, ô Passur, tem um poço, não tem, do seu pai? Tem. Vamos acabar com a vida desse homem, vamos lançar ele no poço, vamos eliminar com ele, acaba com essa história de profecia, com essa história de que Deus falou, vamos acabar com ele, vamos eliminar Jeremias. E
texto bíblico diz que eles vão pegar Jeremias e descer com uma corda naquele poço. E quando Jeremias está descendo no poço, o poço não tinha água, mas tinha lama. O poço não estava cheio d'água, mas tinha lama no fundo. E aí Jeremias desce e os pés ficam atolados na lama. Imagina só a situação que está Jeremias agora. Desceu, está atolado na lama. Neste momento que ele está atolado na lama, aqueles 4 homens deixam Jeremias lá para morrer. O propósito é: nós vamos acabar com tudo, com ele. Escute aqui, só que quem tem promessa de Deus, quem escolhe, Deus chama, não vai morrer. Você não é peru para morrer na véspera, não. Você vai morrer no dia que Deus quiser. Não adianta as pessoas querer que você vai na frente, que querer atrapalhar ou querer impedir o que Deus tem na tua vida. Aleluia. Podem se levantar, podem tentar fazer o que quiser contra a tua vida. Quem sabe você está sentindo como Jeremias. Jeremias aqui está atolado na lama. Só que quando ele está atolado na lama, quando pensam que vai eliminar Jeremias, porque estar atolado na lama representa que você está eliminando os seus sofrimentos com o seu ministério. Atolado na lama significa que naquele momento você não tem mais sonhos. Eles queriam neste momento eliminar, naquele poço que lançaram Jeremias. Ele estava vivendo uma solidão, porque ele não imaginava naquele pátio que ele sairia daquele lugar. Era impossível ele sair daquele lugar. Ele estava com os pés atolados na lama. Pés atolados na lama representa travar a sua vida. Você não tem mais mobilidade, não pode mais se mover. Isaías 57, 52 e o verso 7 diz assim: como é bonito ver um mensageiro correndo pelas montanhas. Algumas traduções dizem: como formosos são os pés do que anunciam o evangelho da paz. Como é bonito, aleluia. Isaías capítulo de número 52 e o verso 7. Como é bonito ver um mensageiro correndo, pelas montanhas, trazendo notícia de paz, boas notícias de salvação. Ele diz, aleluia, ele diz a Sião: o seu Deus é rei. Isaías 52 e verso 7. Como é bonito ver um mensageiro correndo. É bonito o quê? Ver um mensageiro correndo. É bonito ver um mensageiro com os pés atolados na lama? Não. É bonito ver um mensageiro encalhado? Não. Fala para o teu irmão assim: por que você está aí? Parece que você está encalhado? Te colocaram dentro de um poço cheio de lama, os seus pés estão encalhados, estão atolados na lama. Mas o Senhor diz: bonito é, aleluia, ver, sabe o que? Sabe o que é bonito? Sabe o que é maravilhoso? Sabe o que é formoso? Ver um mensageiro correndo pelas montanhas. O que é que Deus diz para você nesta manhã? Tentaram te parar, colocando dentro de um poço, atolando seus pés em lama, dizendo: ele vai morrer, ela vai morrer. São momentos difíceis que Jeremias viveu, momentos difíceis que pessoas vivem, quando alguém tenta parar você, parar o propósito de Deus na tua vida, parar o seu ministério, atolar os seus pés na lama. Existem vidas que estão com o ministério encalhados, atolados. Existem pessoas que não têm mais mobilidades, não conseguem mais ir. Por quê? Porque alguém tentou parar você.
Alguém que não entendeu a mensagem, se levantou contra você, pegou você, desceu em um poço, assim como Jeremias, atolou os seus pés e você ficou encalhado na lama. Mas o Espírito Santo me traz aqui esta noite, se tem 4 que tentou contra a tua vida, Deus está levantando 30 que vai te resgatar desta situação. Aleluia! Sempre existirá alguém que vai se compadecer do nosso sofrimento. Por isso não fique aí se auto dizendo, reclamando. Quem sabe Jeremias podia olhar o Senhor, olhar assim, lá no poço, lá em cima, na luzinha, no fim do túnel, olhar lá em cima e dizer assim: Senhor, poxa vida, o Senhor apareceu para aquele dia, eu era novinho ainda, falou, eu te chamei como profeta sobre as nações. Eu pensei que era honra, Senhor. Eu pensei que eu ia pregar para as multidões, Senhor. Eu pensei que eu ia participar de grandes cruzadas evangelísticas, grandes eventos, Senhor. Mas peraí, Senhor, me pararam, atolaram os meus pés, me jogaram nesse poço, olhando. Quem sabe Jeremias podia reclamar. O texto não fala o que ele falou, a expressão que ele usou, alguma coisa, ou se ele ficou quieto, não diz. Mas eu posso imaginar Jeremias pensando na sua mente e falando: poxa vida, ministério é isso, chamado é isso. Senhor, eu não estou entendendo. As pessoas não entendem a palavra. Eu sou fiel à tua palavra e o pessoal não entende. Estou fazendo aquilo que o Senhor mandou e o pessoal não está entendendo. Só que entenda aqui uma coisa: existiu um que estava no pátio, um eunuco, um etíope chamado Ebed-Meleque. Ele dá uma olhada e diz: não pode chegar. Ele se compadeceu. E esse etíope, que trabalhava no pátio da guarda, que era um funcionário, uma pessoa simples, humilde, um servo, que trabalhava ali, um escravo, alguém que estava ali, o que ele vai fazer? Ele vai se compadecer, porque quem sofre se compadece de quem sofre. Tem gente que não passou por nada nessa vida e não entende o sofrimento do próximo. Por isso Deus permite muitas vezes nós passarmos por situação para entendermos a situação do próximo. Aleluia! Aí você vê grandes mensageiros, pregadores, contar o seu testemunho, veio daquela situação, sabe o que é aquilo, Deus permite, para poder ele depois ter um testemunho de vida e ter o sentimento de compaixão. E aquele eunuco, aquele etíope, o que ele faz? Ele vai lá e dá uma olhada. Jeremias fala: não, o que é isso? O que fizeram com Jeremias? Ele vai correr até o rei. E quando ele chega e fala com o rei Zedequias: Zedequias, rei, não pode, o que fizeram com Jeremias é errado. Não pode, o que fizeram com ele é errado. Se ele continuar lá, ele vai morrer, rei. Nós precisamos fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Olha o que a Bíblia diz, versos 7 e 8 de Jeremias 38. Ebed-Meleque, um eunuco nascido na Etiópia, que trabalhava no pátio real, ficou sabendo que haviam jogado ele no poço. Então saiu do palácio e foi falar com o rei. E naquela hora o rei estava julgando as causas no portão de Benjamim. E então Ebed-Meleque disse o seguinte ao rei, verso de número 9. Ele diz assim: ó rei meu senhor, o que aqueles homens fizeram está errado. Jogaram Jeremias no poço, ele na certa, ele vai morrer de fome, pois não há mais comida na cidade. E ele está lá encalhado, ele não pode sair. Aí o rei vai falar: faz o seguinte. O rei deu ordem para Ebed-Meleque levar 30 homens dali e tirar Jeremias do poço antes que ele morresse. Eu repito aqui: se 4 te jogam no poço, Deus levanta 30 para te resgatar.
Se alguém deseja o mal para você, Deus levanta muita gente desejando o bem. Olhe para aqueles que Deus levantou para resgatar você. Ebed-Meleque, Deus está levantando Ebed-Meleque na tua vida para resgatar você. Os seus pés não ficarão mais encolhados, atolados nesta lama. Existem pessoas que estão vivendo atolado na lama. O Espírito Santo nesta manhã ministra ao meu coração para dizer para você que me ouve, para dizer para você que me assiste, para você que está aqui no templo, Deus está dizendo para você: não temas. Você está hoje atolado nesta lama, mas Deus está resgatando você da lama do pecado, da lama da prostituição, da lama, quem sabe, da bebida, do vício. O Senhor está dizendo: há 30 homens, 30 mulheres, 30 pessoas que Deus está levantando para resgatar. Aleluia, aleluia. Deus está levantando para resgatar. Oh, glória! Primeira coisa que eu aprendo aqui, nós estamos indo já para a reta final. Deus levantou alguém para interceder. Agora olha para o teu irmão e diga: Deus está levantando alguém para interceder por você. Fala para ele: você não está sabendo. Você está lá atolado, lá não está nem vendo nada, mas lá do lado de fora, lá Deus já está trabalhando, levantando intercessores pela tua vida. Alguém que vai olhar, falar: ele vai morrer se ficar lá. Deus, eu vou interceder ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vamos resgatar. Aquela pessoa não vai morrer. Escute isso aqui, é profético. Não vai morrer. Repito, não vai morrer. Segundo, Deus levantará parceiros. Se 4 se levanta a conta, Deus pega 30 e fala: 30 que vai unir para poder te ajudar, para tirar você dessa situação nesta manhã. Deus faz o que for necessário. Sabe por quê? Porque Ele te ama e sabe que foi Ele quem te escolheu do ventre da sua mãe. Não foi homens, não foi pessoas. Foi um projeto santo, divino de Deus. Antes que você nascesse, Deus te escolheu e chamou você pelo teu nome. E se estão tentando te matar dentro desse poço, nesta lama, o Senhor diz: não vai. Quantos crê? Levanta a tua mão assim. Deus está resgatando nesta manhã aquela pessoa lá na tua casa, na tua família, lá naquele lugar. Deus está dizendo: Ele está levantando pessoas para interceder, mas também pessoas para trabalhar, para pôr a mão, para ajudar, para resgatar. Ouça-me aqui. Terceira coisa, nesse momento da provisão divina, que é o último momento ali desse terceiro tópico dessa mensagem, que é a provisão divina para ele. Na provisão divina vai ser um intercessor, alguém que vai falar com o rei. Na provisão divina vai ter a soma de mais pessoas. Se 4 tentam matar, 30 tentam resgatar. Outra coisa, terceiro, usou a estratégia. Jeremias já estava ali. O texto bíblico não diz quanto tempo ele estava ali, mas Jeremias estava sofrendo, estava todo ferido. E eles olham e falam: não, nós vamos fazer o seguinte: junta bastante camisa, trapos velhos, roupas usadas, jogue até embaixo onde Jeremias está, e nós vamos descer uma corda. E Jeremias, pega todas essas camisas, esses trapos que nós estamos jogando para você, e coloca debaixo das axilas, para que você possa passar a corda e ela não venha te machucar.
Está entendendo? Tem gente que não sabe resgatar o outro, machuca ao invés de ter estratégia. Eles olham, o amor e o cuidado, o carinho era tanto de Ebed-Meleque por Jeremias, que ele faz questão de dizer: coloca aí porque nós queremos te tirar, mas nós não queremos te machucar. Você está entendendo? Tem gente que fala: não, eu vou te ajudar, mas na verdade vai machucar mais ainda. Tem gente que está até tentando resgatar, mas não tem as estratégias, não tem o jeito, não sabe a forma. Tem gente que acha que é chegar de sola, chegar arrebentando. Porque eu sou profeta, pá, pá, pá. A pessoa já está atolada na lama, todo ferido, cheio de tantos sentimentos, dores. Está precisando de alguém que tenha estratégia, que traz conforto na hora desse resgate. É isso que a humanidade precisa. É isso que precisamos. Aleluia. Tem gente que pensa que está ajudando, arrebenta mais. Ó, se você não for na igreja vai acontecer isso com você. Que Deus é esse, cheio de ira e revolta? Não. Esse Deus ama de tal maneira que mandou o seu filho por amor de você. Falou: Jesus, o seu filho morreu, sofreu, padeceu, sofreu tantas dores por causa de você. E esse Deus tem amor. Então a estratégia temos que ter. A Bíblia diz: quem ganha alma, sábio é. Aqui nós vamos encontrar eles usando esse meio. Olha o que o texto bíblico diz: que esses homens pegaram. O rei deu ordem, verso de número 11. Então Ebed-Meleque levou homens que são dos depósitos e pegou alguns trapos e roupas usadas e os desceu por meio de cordas para dentro do poço e deu o poço onde eu estava. Jeremias dizendo, verso 12: e disse Jeremias: põe esses trapos debaixo dos braços para que as cordas não machuquem você. Nós vamos te desencalhar. Nós vamos tirar você desse estado de trava, de barreira aí, enroscado. Só que para isso, Jeremias, colabore. Tinha que ter a cooperação do profeta. Outra coisa, o modo estratégia, o que eles tinham como estratégia para não machucar Jeremias, precisava da cooperação de Jeremias. Estão entendendo? Diga amém. Amém. Fala, se não cooperar, meu filho, não adianta. Deus está dizendo comigo e com você: nós temos que fazer a nossa parte, se nós queremos sair do encalho que nós estamos, do atoleiro que nós estamos, do momento difícil que nós estamos. Deus dá estratégia, Deus usa a pessoa, Deus usa o intercessor, Deus manda a corda, Deus dá o conforto. Aí Deus fala: agora basta você pegar e se preparar, fazer a tua parte, a cooperação, ponha debaixo do braço. Ele está dizendo: Jeremias, nós queremos te resgatar, mas você tem que fazer isso. O que Jeremias faz? Obedece, coloca debaixo do braço. O que o texto bíblico diz, que todos os 30 homens juntos, imagina só essa cena. Nós vamos salvar você, profeta. Nós acreditamos que Deus é na tua vida. Nós acreditamos que a palavra de Deus é na tua vida. Nós acreditamos que apesar de sermos confrontados, apesar de sermos muitas das vezes confrontados, mas nós acreditamos que a palavra de Deus é na sua boca. Aí eles pegam lá e começam a puxar. Puxa aí, varão, puxa aí, puxa. Está vindo Jeremias, está saindo Jeremias. Meus pés começou a sair. E todo mundo, força gente, vamos resgatar. Quanto desta manhã estão entendendo esse propósito? Ei, vamos unir igreja. Existem pessoas que precisam ser resgatadas. Vamos unir, grude na corda, pega na corda, vamos puxar. Se coloque de pés, por favor, se coloque de pés. Todo mundo unido, vamos puxar. E começa a resgatar Jeremias. Estão trazendo ele, arrancando ele do poço. Olha o que o texto bíblico diz. Eles pegaram as roupas e disse Jeremias: ponha os trapos debaixo do braço. E o verso
13 diz: então me puxaram com as cordas e me tiraram do poço, e depois eu fiquei no pátio da guarda. Jeremias, agora você vai ficar por aqui, Jeremias, no pátio da guarda. O que Deus tem para você é muito mais do que você imagina. O propósito divino de Deus não é que as pessoas parem você ou tentam impedir a tua vida, mas sim, há uma restauração de Deus nesta manhã. E eu posso sentir aqui pelo Espírito Santo o Senhor nesta manhã descendo uma corda que eu posso chamar de corda de resgate, para poder resgatar pessoas aqui. Eu quero orar por cada um de vocês. Aleluias. Eu não sei se as batalhas que vocês têm enfrentado é batalha interna ou batalha externa, seja quaisquer uma delas, o Senhor me traz aqui hoje como profeta de Deus neste lugar, para poder resgatar você.